A respeito da oração em línguas propriamente dito, padre, a clássica passagem bíblica, Romanos 8:26, vai falar, né? O Espírito vem em auxílio, outra hora o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos orar nem pedir como convém. Então ele reza em nós com gemidos inefáveis, o que som do nosso coração sabe mais do que nós mesmos, o que precisamos, enfim. O que essa passagem tem a ver com oração em línguas? Tem ligação? Muita. Porque o que São Paulo está falando, o que ele está descrevendo, são gemidos que aparecem em nós numa linguagem de oração, que é um tipo de oração espiritual. Ou seja, não é uma oração que passa pelo crivo da nossa mente natural. Ela é gerada diretamente pelo Espírito Santo em nós. Então, a linguagem que São Paulo utiliza em Romanos 8:26 é de dizer que o próprio Espírito ele intercepta o nosso espírito. Então, você já viu, por exemplo, às vezes, hoje acontece menos, mas antigamente, quando os microfones de igreja eram de fio, né? Então acontecia muito de entrar uma frequência de rádio que interceptava o microfone da igreja. De repente começava a aparecer uma outra música, uma outra mensagem, um outro som. Então a oração em línguas funciona como essa sutil, essa discreta interceptação. De repente eu sou tomado por um tipo de oração que não é gerado na minha mente, que ele é gerado pelo Espírito Santo no meu espírito. A expressão vocal da oração em línguas é muito secundária em relação a esse gemido interior. Ou seja, muitas pessoas, até porque não tem ensino sobre o dom de línguas, cometem erros no que diz respeito a isso. Então, por exemplo, a oração em línguas propriamente não é a locução vocal. É o gemido interior que é produzido dentro de mim, na oração. Então, se esse gemido é um lá, 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 ou se é um lé, 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 ou se é qualquer outro tipo de som, isso é secundário. Então, muitas vezes, eu já vi pessoas que receberam, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, ou uma visitação do Espírito Santo, ou um toque especial do Espírito Santo, ou um enchimento do Espírito Santo, e que elas começaram simplesmente a dizer ó, a, ou sons desconexos, ou até expressões corriqueiras nossas. Eu me lembro de um homem que dizia eita. Ele fazia eita, eita, eita. Ele estava recebendo uma forte moção do Espírito Santo dentro dele, mas ele não sabia o que ele dizia. Ele não conseguia exprimir, porque é inexprimível, é inefável, é inenarrável. Então, é por isso que aqui nós temos a liberação desses gemidos interiores. Né? Uhum. Então, a manifestação vocal, então, algumas pessoas, por exemplo, elas têm uma certa aversão pelo dom de línguas, porque elas supõem coisas erradas. Né? Então, por exemplo, elas dizem assim, se fosse um dom de Deus de verdade, as pessoas não falariam coisas iguais. Se as pessoas estão dizendo palavras numa língua desconhecida, mas que são semelhantes, são palavras iguais, né? Logo, isso é imitação, isso não é o dom de línguas. Este tipo de observação é extremamente infantil e de quem não conhece, não sabe como é o dom. Porque a manifestação do dom não é exatamente se eu estou dizendo, como diz o pessoal, né? Canta lá bassúrias. Não é isso. Isso daqui, eu posso dizer 1001 vezes. O dom não é isto que eu estou dizendo. É o gemido que é produzido lá no meu espírito. E que eu libero com o modo vocálico que isso sai. Né? Então, por exemplo,
Quando nós lemos a profecia de Daniel, e nós vemos aquela mão misteriosa que escreve no palácio de Baltazar, em Babilônia. Mene, Tekel, Parsin. Ele escreve numa língua misteriosa, que Daniel vai lá e interpreta. Né? E aí Daniel diz, Mene, o teu reino foi medido e foi achado com menos peso daquilo que deveria. Uma palavrinha contém toda a densidade dessa mensagem.